para a sua vida. Amém? Vamos para a palavra. Vamos começar já o domingo com Jesus? Evangelho de João, capítulo 4. Você já vai fazer uma leitura hoje um pouquinho maior, porque eu quero que mais do que tudo que será dito aqui, que você saia remoendo essa palavra, que você saia mastigando, degustando ela, saboreando ela. Deixa o Espírito Santo ministrar coisas ao teu coração. Eu comecei de manhã, quando fui tomar água, e veio esse texto na minha mente, eu li ele, e estou o dia todo aqui remoendo, moendo, e escrevendo, e vendo, e não para. Deixa o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Diz assim a palavra de Deus, eu vou ler na versão NVI, tá? Os fariseus, ouvindo falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Nós sabemos que necessidade é essa, né? Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado a água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia! A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou,
que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então, saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele disse: tenho algo para comer, que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos, vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo, e vocês vieram ao quê? Usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Aleluia, 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 aleluia. É muita coisa, né, queridos? São 42 versículos para a gente tentar tirar algumas lições. E as lições aqui elas não param, né? Enquanto eu estou lendo aqui, eu estava vendo algumas outras questões que parece que o Espírito Santo vai ressaltando aqui nos nossos olhos. Mas vamos tentar aqui, pelo menos em cima de um rápido esboço, tirar algumas lições para essa tarde. Estamos aqui numa proposta para 2023. A proposta é semear profeticamente, celebrando já 2023. Então, celebração, queridos, ela pressupõe um momento de alegria por algo que você recebeu. E o convite já em janeiro é você já estar celebrando por 2023. Então, você e eu precisamos entender uma coisa: Deus já está trabalhando a nosso favor e já decretou coisas para a nossa vida para 2023. Você sabia que o céu já está trabalhando para que coisas que você está orando aconteçam na sua vida para a glória do nome do Senhor? Por isso que o convite nosso é já celebrar por isso, começar agora pela fé, pisar nesse terreno, começar já pela fé, conquistar aquilo que já é teu, querido, já está decretado por Deus, e operando Deus, ninguém impedirá, aleluia. Se Deus já disse que vai acontecer, vai acontecer. E nós estamos fazendo isso com base em Jeremias 29:11, onde Deus diz que Ele é quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. E aí Ele dá para nós o spoiler, a dica, a profecia, dizendo que são pensamentos de paz, para dar o fim que vocês desejam, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? É para Jesus, é para Jesus. Dá glória, celebre mesmo. São pensamentos de paz que Deus tem a teu respeito. Ninguém sabe, quem sabe é Deus. Quem sabe é Deus. Se tem alguém aí dizendo que não vai dar certo, é mentiroso. Se tem alguém dizendo coisas erradas a teu respeito, creia no que a palavra de Deus diz. Nós somos o que a Bíblia diz que somos.
Nós temos o que a Bíblia diz que temos. E nós podemos o que a Bíblia diz que podemos, amém? Então, queridos, eu queria tentar trabalhar hoje o tema de como viver um novo nível e mudando a vida de fato. Como viver um novo nível e mudar a vida de fato. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês para a passagem que nós lemos, queridos, está em Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas. Amém ou não amém? Se ele não é o centro ainda na sua vida, então eu já te dou a senha aqui para você sair daqui hoje com a vida transformada. Jesus precisa ser o centro. O resto é periferia, mas Jesus é o centro. E não pode ser diferente. Ele não vem consertando o centro das minhas questões. Ele não vem consertando o centro dos meus desejos. Os desejos são periféricos. O centro é Jesus. Amém, queridos? Então Jesus é o centro. E Jesus, o texto diz no primeiro versículo, que Jesus estava batizando mais discípulos do que João. Ele estava ensinando e fazendo mais discípulos do que João. O texto começa como se estivesse dizendo assim, é um momento de glória no ministério de Jesus. Jesus está com os holofotes para ele, o trabalho de Jesus é só sucesso e está dando tudo certo. Jesus fica sabendo do resultado, e ele diz, o texto diz no versículo 2, que Jesus fica sabendo disso, apesar de que não era ele que estava fazendo isso, mas ele fica sabendo desta questão, de que ele está batizando mais e ensinando mais do que João. E o que ele faz? Venham a mim todos, é isso mesmo, vamos crescer a igreja, vamos aumentar, vamos agora fazer aqui, chamar mais gente, queremos mais cooperadores, agora a obra vai crescer e o negócio vai fervilhar neste lugar. Não, ele sai dali e vai para a Galileia. Parece que é totalmente oposto do que a gente faria. Ele deixa aquele lugar, teoricamente de sucesso, e vai para a Galileia. E o texto diz que era necessário ele passar por Samaria. Então são duas questões que a gente observa aqui em Jesus. A primeira delas, queridos, é que Deus, ele não é atraído e ele não fica envolvido e ele não é seduzido por um tapinha nas costas ou porque parece que está tendo sucesso. Jesus tem uma missão, Jesus tem um propósito, e Jesus veio para cumprir propósitos na terra, e Ele está aqui também nessa tarde para cumprir propósitos aqui neste lugar. A segunda coisa que a gente aprende com Jesus é que a agenda dele, ela trabalha num propósito que não está totalmente ligado com a geografia. Jesus, às vezes, ele alarga um pouco o seu caminho para chegar até o seu propósito. Às vezes nós queremos encurtar caminhos, às vezes nós queremos ir pelo caminho mais lógico, mais óbvio. Jesus não, Jesus vai pela necessidade, e a necessidade aqui não é alguém que precisa de uma cura, não é alguém que está passando por uma dor, mas é um coração que quer Deus, é um coração que quer mais de Deus. A necessidade desse texto é um coração que quer saber como adorar a Deus, aonde adorar a Deus, aleluia. Jesus não está se movendo por uma dor nesse momento. Ele está movendo por um coração que está necessitando de mais de Deus, que quer mais a Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa tarde. Esses são os dois pontos aonde fazem Jesus se mover. O primeiro deles, queridos, é uma agenda dele, um propósito dele. E o segundo, um coração que está querendo mais dele. Será que ele te encontrou aqui nessa tarde? Responda para o Espírito Santo. Em segundo, queridos, nós vemos aqui que existe uma guerra, que existe aqui desafios a serem vencidos. A guerra, queridos, aqui está naquilo em que Deus tem que fazer, que Deus vai fazer, e a história que temos. A guerra aqui está acontecendo entre o propósito de Deus e a história daquela mulher. Deus tem um propósito, mas aquela mulher tem uma história.
E agora a guerra vai acontecer em todo o texto que nós lemos. A gente vai ver aqui alguns desafios que essa mulher precisa vencer. E pode ser que o desafio dela seja o meu e o seu desafio. O primeiro desafio já aparece logo no começo, quando Jesus lhe pede água e ela diz: como sendo tu judeu, pede a mim, samaritana, água para beber. O primeiro desafio é cultural. O primeiro desafio que ela tem aqui é um desafio social. A religião, a política da época estabelecia ali um abismo entre os dois. Havia uma barreira que eles não poderiam estar ali conversando. Então o primeiro desafio desta mulher é que Jesus era judeu e que ela era samaritana. O segundo desafio que essa mulher precisa enfrentar é o desafio da matéria, da humanidade, das coisas que para nós dependemos dessas coisas e sem essas coisas as coisas não funcionam. Jesus então diz para ela: olha, se você soubesse quem é que fala contigo, você lhe pediria água. Pronto, a mulher entrou em parafuso, porque agora a mente natural dela entra em ação, e a mente natural diz assim: mas como? Você não tem corda, o poço é fundo, você não tem vasilha, como que você vai me dar água? E porventura, tem uma maneira outra que você possa me dar água? Como que você pode me dar água? Então o segundo desafio aqui, queridos, é que a nossa mente ela é muito material. Quando a gente está próximo, e estamos aqui hoje nessa tarde, a nossa mente ainda raciocina segundo os cálculos humanos. Então a gente fica fazendo a nossa conta. Se a gente precisa de uma cura, não tem como a gente não pensar no diagnóstico do médico e naquilo que o médico e a medicina dizem que será o caminho natural daquilo que eu estou enfrentando. E aí a mente diz: mas como? Que remédio? Que outro tratamento? De que maneira? E a gente está dizendo exatamente o que essa mulher está dizendo. Com que corda? Com que vasilha? De que maneira que você vai tirar água? Você não tem nem para você, não consegue nem para você e vai saciar a mim? Em terceiro, queridos, ela fala: porventura você é maior do que os nossos pais, Jacó, que nos deram esse poço? Segundo desafio dela, queridos, é que ainda para ela era maior toda a cultura dela, toda a compreensão de vida dela, do que agora Jesus que se apresentava. É um grande desafio esse. A gente está aqui, mas a gente está com um monte de informação na nossa mente, com uma história de vida que está aqui dizendo para nós vai e não vai. Como que isso pode acontecer? Como que Deus pode resolver isso? Olha o tamanho disso. E quando ela está dizendo, o Jacó é maior, foi ele que deu esta fonte, ele está dizendo: olha, eu conheço Jacó, conheço a história de Jacó, mas eu não conheço você. Quem é você? Se no primeiro momento ela já faz essa pergunta e só o enxerga como um judeu, aí agora neste momento ela enxerga uma fonte maior do que Jesus. A fonte de Jacó para ela, ali naturalmente, se ela tivesse que fazer uma escolha, e o texto, agora eu observei mais uma vez aqui, enquanto a gente lia, que Jesus cansado sentou à beira do tanque. Em outras palavras, a visão daquela mulher quando chega, ela vê duas fontes, mas ela só enxerga uma. Nós aqui sabemos que tinham duas fontes ali, e que uma fonte era pobre, e a outra fonte era extremamente rica, mas ela sequer enxergava essa segunda fonte, ela só enxergava a fonte de Jacó. E diante disso, quando ela olha para Jesus, se ela não enxergava a fonte de Jesus que estava sentado ali, agora nesse momento, ela diz: você é maior do que o nosso pai Jacó. Em outras palavras, ela está dizendo: olha, tudo que eu já vivi na minha vida e que eu conheço é maior do que essa experiência nova. Então eu não sei, queridos, qual é a sua mente, mas o primeiro desafio é a gente vencer as culturas, a sociedade, a religião, a política, é a gente vencer a matéria que nos envolve, é a gente vencer a compreensão de religião que nós temos. Em quarto, quando Jesus pede para ela, ou seja, quando ela compreende pela metade,
ela diz: dá-me desta água, para que eu não volte mais aqui e precise tomar desta água. Ela entendeu, começou a entender, ela não entendeu ainda, porque na cabeça dela, quando Jesus diz: olha, quem beber dessa água volta a ter sede, e a água que eu lhe der, essa daqui é para nunca mais ter sede. Aqui eu não estou tratando de remediar, eu estou tratando de cura. Quando Jesus faz essa oferta para ela, ela diz: é isso que eu quero, não quero mais voltar a esse negócio de pegar jarro, vir aqui, joga a corda, traz água para cima, isso daí me cansa, e depois eu tenho que levar todo esse caminho aqui, essa jarra pesada para casa. Me dá dessa água que eu não quero voltar mais aqui. Vocês entendem isso, queridos? Isso acontece o tempo todo. Quando você não entende o Evangelho, quando a gente vem para o benefício do Evangelho, quer a cura, mas não quer aquele que cura, quer o milagre, mas não quer aquele que faz o milagre, quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. A gente entende pela metade. Quem não quer cura, né? Quem que não quer essa oferta? Mas a oferta era muito maior. O outro desafio, queridos, é quando ela diz: não tenho marido. O desafio aqui, queridos, é abrir o coração de fato e de verdade, é expor o coração, é falar quem sou, é mostrar realmente as minhas mazelas. Nesse momento, culturalmente, para uma mulher estar num segundo casamento já não era bem quisto. Nesse momento, ela tinha 5 que não deu certo, e o que ela estava era tão grave ou pior. Por quê? Porque ainda não havia se consumado de forma legal o casamento, não era marido dela a pessoa que ela estava. Naquela cultura, naquele momento, isso era gravíssimo, queridos. Para ela abrir o coração aqui e dizer: não tenho marido, porque se tem coisas aqui que ela poderia dizer que tinha, ela podia dizer: eu tenho corda, eu tenho jarro, eu conheço o poço, eu sei tirar água, ela podia dizer um monte de coisa que ela tinha. Mas se tem uma coisa também que ela podia dizer que tinha, era marido, porque ela teve 5. Ela podia dizer qual deles. Mas Jesus, então, confronta ela, e ela realmente abre o coração e diz a verdade para Jesus. Em sexto, queridos, o sexto desafio, ela diz: quando vier o Messias, ele nos ensinará todas as coisas. Em outras palavras, ela está na frente do Messias e está esperando uma outra oportunidade. Como a gente gosta de procrastinar e deixar para amanhã, né? Como a gente às vezes está ali sendo sacudido por Deus, dizendo: se não fosse aquele problema, se não fosse aquela coisa, se não fosse aquilo lá, eu ia hoje fazer alguma coisa, mas vou deixar para amanhã. Quando acontecer aquilo, quando resolver aquilo, aí eu tomo uma atitude. Então esses são os desafios que esta mulher tem que enfrentar, e pode ser o meu e o seu desafio aqui nessa tarde. Para resolver esses desafios, Jesus lhes dá respostas. A primeira resposta de Jesus: dá-me de beber. A primeira solução de Jesus, o primeiro desafio de interação de Jesus, ele começa buscando um ponto de contato e dizendo: dá-me de beber. Queridos, o texto diz que Jesus disse que ele poderia trazer saciedade de maneira que aquela fonte jamais traria. E a saciedade de Jesus colocaria ponto final na sede. Jesus queria água de fato ali? Não. O que Jesus queria? Diálogo, conversa. Jesus queria estabelecer contato. Jesus queria começar um diálogo com aquela mulher. Quando Jesus está falando, dá-me de beber, em outras palavras, ele também está dizendo: o que você precisa? Em outras palavras, ele está dizendo: eu quero me apresentar a você, você me conhece. Quando Jesus está dizendo, dá-me de beber, ele está querendo que você também apresente a ele a sua vida. Quando Jesus está dizendo, dá-me de beber, ele está dizendo, vamos começar uma história hoje. Ele está dizendo, eu cheguei, tem coisa do céu para a sua vida, aleluia. Mas a gente que não entende, a gente vai para o natural, e naturalmente Senhor,
eu sou samaritano, eu sou samaritana. Esse diálogo não pode acontecer, a gente nem devia estar conversando. A nossa religião não permite, a política não permite, a sociedade não permite, nós não podemos estar conversando. Esse é o primeiro desafio, queridos. A gente se sente indigno, a gente enfrenta bloqueios, a gente cria bloqueios, a gente cria momentos que a gente consegue se distanciar de Deus e Deus querendo se aproximar. Dá-me de beber é a primeira senha, queridos. E entenda, dar-me de beber é relacionamento. Deus quer ter relacionamento conosco, amém? Em segundo, quando ele diz dar-me de beber, ela diz, você é judeu, eu sou samaritana, não tem como. Então ele dá a solução, ele diz, se você soubesse quem é que fala contigo. Oh, aleluia! Que coisa maravilhosa, queridos. A gente se perde muito aqui. Por exemplo, você sabe quem é que estava cantando aqui hoje? Você sabe quem te convidou para estar aqui hoje? Você sabe quem te cumprimentou nessa porta? Você sabe quem já orou por você aqui hoje? Você sabe quem é que está pregando a palavra aqui hoje? Quando a gente sabe pela metade, a gente está roubando a glória de Deus. A gente dá glória para o homem. A gente diz, olha, quem cantou lá foi... Eu conheço mais o nome do Aldrin, você é o? Natan. É o Natan é usado por Deus, o Natan é uma bênção. Queridos, essa é a metade da verdade. Porque o Natan é usado por Deus, o Espírito Santo usa a vida dele, e Deus usou ele para que você hoje recebesse uma palavra através do louvor, aleluia. Se você não entendeu dessa maneira, você não sabe o que está acontecendo, e nem quem é que está falando contigo. Não é apenas um judeu, não é apenas o Cláudio Miro que está pregando, não foi a Simone que orou apenas, não é apenas uma obreira, um obreiro que te recebeu aqui, não é apenas o teu amigo ou tua amiga que te trouxeram para este lugar, mas é o Espírito Santo que está agindo em todas as coisas e cooperando e cooperou e te trouxe aqui. Deus está em ação e Deus está agindo para a glória do nome dEle, aleluia. Se você soubesse quem é que está aqui. Aí ele diz, se a gente soubesse, a gente agiria diferente. Ele diz, se a gente soubesse, a gente não só daria água, a gente pediria água, aleluia. Essa é a diferença, a gente às vezes não sabe, queridos. A gente está se relacionando com as coisas de forma material, num reino que é espiritual. Mas a gente é o quê? Humano. E a gente faz o quê com tudo? Materializa, seculariza, e continuamos com uma visão natural, querendo entender o quê? O sobrenatural. Impossível. É impossível nós, com as lentes humanas, entender o sobrenatural. Mas quando a gente deixar o Espírito Santo fazer-nos entender que Deus está em todo o processo, que é Deus em cada detalhe, que é Deus em cada segundo, que Deus está em ação, que Deus está no controle, então muda, queridos, e é a gente que entra em ação e diz, eu quero dessa água, me dá dessa água, é eu que preciso de água, aleluia. Inverte a polaridade. Deus está em ação pedindo água, e agora é eu pedindo água. Inverte, porque a gente sabe quem Ele é. Você sabe quem Ele é? Você conhece Ele? Ele não é apenas um judeu. Ele não é apenas mais um. Esse aqui não é apenas mais um culto. Essa aqui não é apenas mais uma mensagem. Essa aqui não é apenas mais uma oração. Esse não é apenas mais um dia. Tudo ali estava dizendo, hoje é o grande dia. Quem está aqui é Deus. O que eu farei, eu mudarei a tua história a partir de hoje. Precisa se entender para viver aquilo que Deus tem.
Porque se eu não entendo, eu estou ali do lado dele e não estou usufruindo do que ele quer que eu experimente. Você já imaginou que episódio triste seria se ela não tivesse compreendido o que estava acontecendo ali? Mas por ela entender, estamos aqui mais de 2000 anos, bilhões de pessoas já ouviram esse testemunho, esta passagem, esta história, e foram impactados, e foram transformados por isso. Então, em primeiro lugar, dar de beber. Em segundo lugar, queridos, saber quem Ele é. Em terceiro lugar, beber da água que Ele dá. Aleluia! Beber da água que Ele... Quem bebe da água que Ele dá, nunca mais terá sede. A água que Ele dá se torna uma fonte que jorra para a vida eterna. Na tradução NVI diz que se tornará nele uma fonte a jorrar, movimento contínuo, a jorrar, movimento constante. Na corrigida diz, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Indica propósito também desta fonte, desta água. Se tornará dentro dele uma fonte de água que mana, que além de jorrar, ela está transbordando para todas as pessoas. Na fácil de ler diz que se tornará numa fonte de água viva dentro dele. Eita glória! Não é fonte parada, não é água parada, mas é água viva dentro de nós, aleluia! E ele finaliza dizendo na versão fácil de ler, e lhe dará vida eterna. Oh glória! Queridos, quem bebe dessa água, o beber dessa água, nos levará a nunca ter sede. A grande pergunta é, o que é beber desta água que Ele dá? Queridos, eu acho que uma coisa clara para nós é que a gente tem fome e a gente tem sede, que a gente tem inquietudes e que a gente tem ansiedades e que a gente tem desejos e que a gente quer as coisas. A grande pergunta é como se saciar. A gente quer ser feliz, a gente quer ter sucesso, a gente quer ter vitória, a gente quer alcançar alguma coisa, a gente busca alguma coisa. E essa sede está aí o tempo todo dentro de nós e a gente tenta saciar isso. Como? De que jeito? A gente tenta através do sucesso financeiro, a gente tenta através de uma carreira de sucesso, de um diploma. A gente tenta isso, e muita gente tentou através da bebida, das drogas. Outros tentaram através de noites de sexo, de prazeres que não levaram a nada. Outros tentam isso através de relacionamentos, de amizades. Outros tentam isso através da fama, outros através do poder. E de alguma maneira, o que grita dentro de nós é uma sede, é uma fome que a gente tenta saciar o tempo todo. E parece que a gente sacia, né? A gente alcança algumas coisas e de repente a fome só aumenta. Eu sou aquele que, quando planejei a vida, eu pensei, um Fusca para mim tá bom demais. Uma casinha meia água tá bom demais. Até você alcançar o carro e falar, agora eu quero outro. E a sede continua, queridos. Você pode estar de Ferrari e vai continuar tendo sede. Essa sede aqui, terrena, ela só dá mais sede. Agora, a proposta de Jesus é que nele a gente vai encontrar a saciedade para todas essas áreas, aleluia. A verdade é que dentro do homem e do ser humano, queridos, existe um buraco que só cabe Deus.
e que a gente tenta saciar e encaixar as coisas dessa vida para que elas tragam a realização que não existe aqui nessa terra. Só há realização quando encontramos o nosso propósito, a nossa razão de viver, a nossa razão da existência, a nossa missão nesta terra, e isso está em Deus, aleluia. É só em Deus. Então a água que Ele der, queridos, é quando a gente se alimenta dEle, é quando Ele é a nossa fonte, é quando encontramos o nosso propósito. Por isso que você vai encontrar gente, queridos, que mora numa casinha de chão batido, né? Chão de sapê, é batido, de terra batida, né? Sapê é em cima, isso, então é terra batida. Você vai encontrar gente numa casinha dessa, com fogãozinho a lenha, não tem micro-ondas, não tem nada, mas com uma paz ali dentro, queridos, mas com uma alegria ali dentro, mas com uma realização ali, que muitos bilionários dariam tudo para sentir o que aquela pessoa sente. E muitas vezes você não vai encontrar isso em mansões que você diria, está ali a realização, e o que existe lá é noite mal dormida, é ansiedade, é depressão, é tantas outras coisas. A água que Ele der é a única que pode saciar. Não há saciedade longe do meu propósito, não há saciedade longe da minha missão, não há saciedade longe de Deus. E talvez, para não dizer com toda certeza, Deus está falando com pessoas aqui hoje, que você está procurando uma solução, e Deus está dizendo, a questão não é a solução, a questão é o seu posicionamento. Quando a ordem das prioridades estiverem no lugar, então você se realizará. Você entende isso? Deus em primeiro lugar. Se Ele não estiver neste lugar, qualquer coisa que você alcançar é meramente algo para tomar e sentir mais sede. Já tentou matar a sede com Coca-Cola? Não mata a sede. Ela dá um refrigério momentâneo e daqui a pouco te dá o quê? Mais sede ainda. E o pior, a Coca-Cola parece que tira o gosto da água, e aí você quer tomar mais Coca em vez de água. Então aquilo só te dá mais vontade de tomar Coca e não sacia, e só engorda mais. Não resolve e piora ainda. É praticamente o que a gente faz com as conquistas terrenas sem Deus em primeiro lugar. Se Deus estiver em primeiro lugar, queridos, então o resto vai ser colocado em ordem e o nome dele vai ser glorificado, aleluia. Beba desta fonte para a glória do nome do Senhor. Beber da água que Ele dá, Ele dá. Outra senha de Jesus, outra chave de Jesus aqui, chame o seu marido. Como nós já falamos aqui, queridos, para aquela sociedade, a mulher agora vai ser confrontada, porque Jesus sabe onde está mexendo. Jesus vai direto. Quando Jesus fala para ela sobre a pessoa que bebe aquela água, ela então diz, eu quero dessa água. Depois, então Jesus lhe mostra o que é ser adorador, e ela diz então que ela queria saber algumas questões a respeito de aonde que se adora, se é em Jerusalém ou se era ali. E a seguir, ele diz para ela trazer o seu marido. Esse momento, queridos, é um momento de confronto. Esse é um momento onde, para aquela sociedade era uma vergonha. Para aquele momento era uma vergonha. A maioria dos estudiosos trabalham sempre a perspectiva de que aquela mulher está indo buscar água num horário que não é o horário comum de buscar água. Tal é a vergonha dela que ela busca um momento alternativo, que não tenha ninguém para que ela vá buscar água. E Jesus está lá. Porque o fracasso familiar dela explode numa sociedade como aquela. Então era evidente para todo mundo, essa mulher
Para eles, olhar para aquela mulher era olhar para uma pecadora. E então, agora Jesus mexe na ferida. Vai lá onde está o problema e diz: traga o teu marido. E ela tem duas opções aqui: trazer aquele que estava vivendo com ela, dizer que já teve 5, talvez até maquiar, dizendo: meu marido está trabalhando, agora eu não posso. Ou realmente abrir o coração e dizer: eu não tenho marido. E ela resolve ser verdadeira e genuína e diz: eu não tenho marido. E de todo o texto em que Jesus diz uma coisa e ela diz outra, Jesus diz uma coisa e ela diz outra, agora Jesus diz: agora você falou a verdade, agora você falou uma coisa certa. Todo o restante parecia certo e não era certo. Dizer que eu não tenho corda, dizer que eu não tenho jarro, dizer que o poço é fundo, parece certo, mas não é certo. Mas o que você disse agora é certo. Você entende a diferença? Agora você falou a verdade. Você teve 5 e os 5, agora o que você está com ele não é seu marido. E agora muda a relação que agora vinha: você é um judeu, você é menor do que aquele do poço, agora se transforma em: vejo que você é um profeta. Mudou a tonalidade, a mente dela se abriu, ela está bebendo dessa fonte. Se você caminhar, e nós já vamos terminar por aqui, já vou mostrar para vocês que ela caminha progressivamente bebendo desta fonte, e agora ela diz: você é profeta. E aí então ela começa a querer resolver aquilo que Jesus com certeza foi lá como matéria principal. Viu uma mulher com sede, e ela diz: olha, os nossos pais dizem que o lugar de adorar é aqui, vocês judeus dizem que é lá, qual que é o lugar certo de adorar? Jesus responde e diz: olha, chegará o tempo, e que não é nem aqui nem lá, porém, vocês adoram o que não sabem, os judeus adoram o que sabem e deles vem a salvação. No entanto, chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Queridos, não há como a gente viver um nível diferente se a gente não compreende isso. A gente precisa fazer as coisas de fato e de verdade. Jesus está dizendo que o momento hoje nosso é o momento que ela lá estava começando a experimentar, e que hoje nós experimentamos de fato e de verdade. Deus procurando verdadeiros, Deus procurando gente que está fazendo isso através de uma vida espiritual, e não é carnal isso, é através de verdade e espírito, e o Espírito trabalha de acordo com o Espírito do Pai, numa mesma sintonia, na dimensão espiritual. Então o que Jesus está convidando é que adoradores precisam entender que a dinâmica do reino acontece como ela disse anterior: eu não tenho marido, isso é verdade. Então a verdade começou a operar, agora o Espírito começa a agir, aleluia. E o Espírito agindo, ele age com as coisas do Espírito, se interessa com as coisas de Deus, se preocupa com as coisas de Deus, está preocupado com o reino de Deus, e assim a adoração vai fluir. Não tem como eu prestar uma verdadeira adoração quando a minha mente está ausente da letra que eu canto. Você entende isso? Eu preciso ter conexão, queridos, com aquilo que estamos fazendo, para que isso seja de verdade, e não mecânico, e não religiosidade. Então a adoração, ela flui, e ela acontece de fato, quando eu estou dentro da letra, entendendo a letra, praticando a letra, porque o Espírito está operando isso dentro de nós. Senão, é apenas protocolo, religiosidade, é apenas fazer o que todos fazem. Levanta a mão, você vai levantar. Dá um glória, você vai dar.
Agora, outra coisa é você entender que quem está aqui, ou ali, ou onde for, se é uma mensagem do reino, é Deus falando com você e te chamando, vem, entra para dentro, faz, sinta a minha presença, receba agora a minha presença, faça de verdade, faça de coração, experimente de fato o que você está fazendo, aleluia. Porque às vezes a gente está presente e ausente, queridos. A gente precisa fazer de fato e de verdade. Então Jesus chama a atenção dela, os verdadeiros adoradores adoram, e aí ele diz o seguinte: o Pai procura gente que faz isso. Queridos, Deus precisa procurar alguma coisa? Deus precisa procurar? Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Então o que Ele está querendo dizer para mim e para você? Ele está dando a senha. Você quer ter um encontro com Deus? Você quer ser encontrado por Deus? Você quer nessa tarde sair daqui diferente? Então faça assim. Adore em espírito e em verdade, porque é necessário adorar em espírito e em verdade. Quem faz isso? Deus entra, Deus está procurando o tempo todo, Ele está se movendo nessa direção. O texto está dando para nós a senha de como acessar o coração do Pai. É disso que trata o texto, não é de dizer um comportamento de Deus, mas é de dizer o que funciona com Deus. Funciona com Deus quando a gente realmente abre o coração, quando a gente realmente está presente, quando a gente realmente está num lugar espiritual, sendo e estando espiritualmente. Porque eu posso estar aqui 100% carnalmente. Você sabia disso? Posso estar aqui, mas minha mente está fora, e pensando em coisas, estou pensando na minha agenda, estou pensando no meu trabalho, nos meus negócios, na duplicata, estou pensando em outra coisa. E aí, queridos, é quase fazer, quase, mas falta um detalhezinho, em espírito. Agora é momento de você calar a carne, outras vozes, o que os outros dizem, e ouvir o Espírito neste lugar. Fala comigo, Espírito Santo. Entender que o Espírito Santo está falando com você aqui nesta tarde, e você de verdade querer, e de verdade colocar em prática, e de verdade receber, e de verdade, tem que estar cheio de verdade este ambiente. Diferente disso, é um teatro nosso, que não vai chegar em lugar nenhum, queridos. Eu quero finalizar com vocês, só para passar rapidamente. Ele disse para a mulher crer, porque o tempo já havia chegado. E também a outra senha, se outra senha é crer, a outra senha é saber que o Messias está falando com ela. Eu quero finalizar agora, queridos, num intervalo que Jesus faz aqui, que eu acho que é de suma importância. Se você me perguntasse, por que isso tudo está acontecendo? Por que deste encontro? Por que Jesus pede água? Por quê? Jesus começa a responder isso a partir do versículo 31. O texto ali, quando Jesus diz para ela, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Porque quando Jesus explica essas coisas para ela, é como se ela dissesse assim, acho que eu não entendi. É muito alto, eu não consegui entender esse nível. Você está falando um nível aí que eu não compreendo. Mas o Messias vai vir, e quando ele vier, ele me explicará todas as coisas. Ele vai nos fazer entender todas as coisas. Nesse momento, queridos, os discípulos, Jesus diz, eu sou o Messias. É uma das poucas revelações que Jesus diz claramente quem ele é. Olha o tamanho do momento. E nesse momento chegam os discípulos. Quando chegam os discípulos, há um momento ali que praticamente ela vai para a cidade, ela larga o seu cântaro e vai para a cidade. E ela indo para a cidade, queridos, Jesus começa um diálogo agora com os discípulos, e os discípulos querem fazer Jesus comer. Come alguma coisa, Jesus come alguma coisa, Jesus não quer comer. E Jesus diz para eles, eu tenho uma outra comida. E aí os discípulos entre si começam a dizer, será que alguém trouxe comida para ele? A gente foi comprar comida, alguém veio e já deu comida para ele. O texto todo sempre trata o seguinte, a mulher está num nível, Jesus está falando em outro nível. Os discípulos estão num nível e Jesus está falando em outro nível. Veja que dificuldade, nossa. Como a gente é humano, né? Jesus está falando de coisas espirituais e a mulher falando de coisas carnais. Jesus falando, olha, tenho água que nunca mais vai matar a sede, vou dar dessa água que eu nunca mais volto aqui nesse poço. Não é a mesma coisa.
Jesus está falando, eu tenho uma comida, e eles falando, sim, nós fomos comprar comida, trouxemos a comida. Não é dessa comida que eu estou falando. E aí ele diz assim, versículo 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir, realizar a sua obra. Praticamente, queridos, tudo que está acontecendo aqui está condicionado ao versículo 34. Se você me pergunta por que Jesus está fazendo tudo isso, Jesus está fazendo porque ele veio fazer a vontade daquele que enviou, porque era prioridade na agenda de Deus, e havia ali um momento onde Deus estava estabelecendo o reino e a sua vontade. E se existe algo que Deus está fazendo aqui nesta tarde, Ele está estabelecendo o seu reino aqui. Ele está te chamando para você viver no reino, viver os seus propósitos e saber que tudo aqui está culminando para que o propósito na sua vida aconteça e o nome dele seja glorificado. A vontade é maior, a comida é maior, a fome é maior, não é desta comida, é do reino. E para concluir, ele não diz apenas fazer, é para concluir a obra. Versículo 35, ele tenta desenhar para os discípulos. Ele diz, há 4 meses para a colheita, e eu digo a vocês, abram os olhos. Os discípulos ali junto com ele, diz, abram os olhos. Em outras palavras, vocês estão com os olhos fechados. E vejam, os campos estão brancos para a colheita. Fica fácil de a gente entender isso, porque a gente conhece o texto. Os campos estão ou não estão brancos aqui no capítulo 4, irmãos? A mulher está cheia de sede, de fome. Não tem alguém para ir lá e dizer, olha, o Messias está aqui. A solução chegou, Deus está em ação. Não tem ninguém para dizer isso. O que tem ali é discípulo preocupado em comprar comida. O que tem ali é discípulo preocupado com as coisas materiais. Mas Jesus está vendo os campos, e olha ali um campo que está preparado, que já é hora de colher. Aquela mulher está madura para receber a palavra e ser impactado pela palavra, aleluia. E a recomendação para os discípulos é para nós aqui, abram os olhos. Se eles estão com necessidades de alimento, correndo para comprar alimento, Jesus provavelmente queria dizer para eles, olha, isso é secundário, o que vocês deveriam estar preocupados aqui é com a sede dessa mulher, com a fome dessa mulher. Será que isso tem alguma coisa a ver conosco, queridos? A gente vive correndo nos mercados para saciar a nossa fome, e tem tanta gente precisando de uma palavra sua. Versículo 36, aquele que colhe, olha, presta atenção nisso, queridos, aquele que colhe recebe salário, colhe o fruto para quê? Para a vida eterna. Ele não está falando das coisas meramente que da terra, para a vida eterna, de forma que tanto aquele que colhe como o que semeia, os dois se alegram, tanto o ceifeiro quanto o semeador. Queridos, a nossa alegria precisa ser na conclusão do nosso chamado. Jesus está dizendo que há alegria na nossa missão, quando a gente cumpre o nosso propósito. Talvez eu esteja falando com alguém que faz tempo que não sabe o que é sentir uma alegria, um prazer, e vem buscando isso. Deixa eu te dizer uma coisa, cumpra o seu propósito e o seu chamado, e nenhuma outra conquista dessa terra se compara com a alegria que você vai sentir. Versículo 37, é verdadeiro o ditado que diz, um semeia e o outro colhe. E o versículo 38, ele diz, eu os enviei para colherem o que vocês não semearam, outros realizaram o trabalho árduo. Repito, outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir, a aproveitar, desfrutar dos benefícios deles. Queridos, se tudo isso nos chama a responsabilidade, se a gente não entender essa proposta, isso beira a ingratidão, porque o trabalho já está feito. Ele diz, outras pessoas semearam, os campos já estão prontos para que a gente colha, o trabalho árduo já foi feito, e nós estamos fazendo o quê? Vamos para o mercado comprar mais comida. O que Jesus está dizendo para eles,
Aguçem os sentidos para a urgência, para o senso de responsabilidade, para o seu propósito, para a sua missão, para a necessidade das outras pessoas e para a recompensa que já está garantida. Se tivesse que dizer algo, é disso que se trata tudo isso. Vamos se colocar em pé? Para dar a impressão que está acabando, como diz o pastor Luciano. E aí, queridos, o que é lindo nessa passagem é que muitas passagens nos ensinam princípios, mas nem sempre a gente vê os princípios na prática, né? Mas esse aqui, se a gente meditar um pouco, a gente vai ver que o princípio está aqui, que ele está sendo praticado e que ele está acontecendo. Qual que é o princípio? Beber a água que ele dá. Se você bebe da água que dá, você vai ter um resultado. Qual é o resultado? Nunca mais terá sede. E o outro resultado? A água se fará dentro de nós uma fonte que salta para a vida eterna. Será que isso aconteceu no texto? Percebam a crescente do texto, queridos. No começo, queridos, ela chama Jesus apenas de judeu. Você é só mais um judeu. No segundo momento, ela diz que ele é menor do que a fonte. Ele diz, olha, porventura é você maior do que a fonte? Menor do que a fonte. Estou falando da fonte de água que tinha ali de Jacó. Em terceiro, queridos, ela realmente já o reconhece como profeta. E em quarto, ela já ouve ele dizer que ele é o Messias. Antes de dizer que ele é o Messias, só de dizer que ele era o profeta, já foi o suficiente para ela fazer o quê? Para ela abrir o coração de verdade, de fato. Você vê como a medida da minha compreensão é o que vai fazer o meu coração se abrir? A verdade vai acontecer desde que eu entenda quem ele é. Então, quando ela olhou para um judeu, o judeu não vou dar água para ele, e ele que se vire, e não sei o que lá, e etc. Mas conforme cresceu isso, ela já disse, eu não tenho marido. Para chegar aí, queridos, ela teve que reconhecer que ele era profeta. Aí já mudou, ela falou, agora eu sei que tu és profeta. Então ela já colocou ele numa prateleira diferenciada. Mas Jesus era mais do que profeta. Então a visão ainda era limitada, ela foi progressiva, mas ainda era limitada. Você entende isso? Talvez a pergunta aqui nessa tarde a primeira é essa: qual é a sua revelação de Jesus? Em que nível você está? Ele é apenas mais uma fonte? Ele é apenas mais um judeu? Ele é apenas mais uma mensagem? Ele é apenas algo bonito? Ele é apenas algo belo? Ele é apenas algo que para os outros funciona, mas para mim não funciona? Quem é ele para você? E quando chega na revelação de profeta, vejo que tu és profeta, ele se revela como Messias. Mas lembre-se que na revelação de profeta, ela também abre o coração e diz o quê? A verdade. E ele procura verdadeiros adoradores. Até ali, Jesus não disse que ela disse verdade alguma, mas agora ela disse uma verdade: eu não tenho marido. A verdade começou agora a reinar. Quem produz a verdade? O Espírito. Então o Espírito começou a ser ouvido dentro dela. E aí, queridos, a fonte começa a jorrar e foi instaurada. Como é que eu te provo isso? Vamos lá? Capítulo de número 4, versículo de número 28. Deixando o seu cântaro, voltou a mulher para a cidade. Ela não foi buscar água? Foi ou não foi? E aí? Deixou o cântaro e voltou para a cidade. Ela não pegou água e não voltou com a água para casa. Ela deixou o cântaro. Em outras palavras, a água que eu vim eu já estou cheia. Agora eu preciso que outras pessoas também, que essa água jorre para outras pessoas. Naturalmente, ela saiu na cidade dizendo: ei, venham ver um homem que disse tudo da minha vida. Vejam se porventura não é ele o Messias. Olha a fonte borbulhando, a fonte jorrando, a fonte acontecendo, a passagem está acontecendo. Ela começou a beber, a água foi instaurada e ela começou a jorrar, aleluia. E ela jorrava que tipo de água?
vida eterna. Não é mais a água do poço de Jacó, agora ela queria falar do Messias, do Cristo, do Salvador do mundo. Queridos, qualquer solução que não salta para a vida eterna não é a água de Deus. Se a conta da nossa vida não inclui o fator vida eterna, o nosso cálculo está errado. Na matemática, se você erra um fator, você erra a conta. Pode ser lindo e maravilhoso, você errou um fator, ali você erra toda a conta. O fator vida eterna só passa a instalar-se em nós quando a água está borbulhando do Espírito, a verdade do Espírito dentro de nós. Então nós não pensamos meramente nas coisas da terra, a nossa conta não é apenas nessa terra. O que eu vejo de gente, irmãos, perdido espiritualmente, porque olha para a conta e só olha para essa terra. Por que aconteceu isso? Por que eu estou sofrendo isso? Por que existe essa dor? Por que deste problema? A conta dessas pessoas está aqui na terra, ela é aqui, horizontal. A nossa conta precisa ser vertical, queridos. Essa fonte em nós sempre vai se conectar com a vida eterna. Essa água hoje, ela trata de tudo pensando na eternidade. Não adianta eu simplesmente querer um milagre, indiferente do que aconteça. Eu quero um milagre porque eu quero um milagre. Não. A fonte que está em nós diz: eu quero esse milagre, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Eu vou cumprir o teu propósito nessa terra. Eu vou testificar para outras pessoas. O milagre na minha vida vai alcançar outras pessoas, aleluia. Está se comunicando com vida eterna. Porque eu quero o que eu quero? Porque eu estou buscando qual o propósito? A Bíblia diz que a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal para gastar em nossos deleites. Mas quando é a fonte que está reinando dentro de nós, toda a nossa conta passa a pensar em eternidade. Eu estou desempregado, mas se o emprego que vai abrir, a porta que vai se abrir para mim, se ela não for para a glória de Deus, eu não quero. Você tem coragem disso? Estou solteira há não sei quanto tempo, mas se a pessoa que vier do meu lado não é para a glória de Deus, toda a conta precisa passar pela eternidade, porque a gente não quer uma mera vitória aqui nessa terra, a gente faz tudo aqui pensando em viver com Ele para sempre. Não existe dor aqui nessa terra que possa acabar com essa glória, não existe dor aqui nessa terra que possa ofuscar essa glória. E se você está sentindo uma dor maior do que a eternidade, eu te convido hoje, volte para a fonte que sacia toda a sede. Não significa dizer que você não passará por situações, mas você entenderá quando Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Mas tenha bom ânimo, receba o bom ânimo. O bom ânimo é desta fonte de vida, esta fonte que jorra para a vida eterna. Eu não sei o que você está enfrentando, mas a palavra de Deus para você aqui nessa tarde é que o jogo só acaba no final. E o final já está garantido. O final é glorioso. O final é incomparável. E você vai cantar: valeu a pena. Valeu a pena. Aleluia. Valeu a pena. Amplie essa visão e entenda: a vida eterna é logo ali, está chegando o dia. Venha para frente, vamos orar juntos.
Saia do seu lugar, venha celebrar, venha agradecer, venha dizer: Senhor, eu sei que o Senhor já preparou todos os caminhos em 2023, eu sei que o Senhor já preparou tudo, eu sei que o Senhor já está operando, eu sei que o Senhor já está realizando, eu sei que o Senhor já está, Senhor, colocando anjos para trabalhar em meu favor. Eu sei, Senhor, que este é o ano da cura, eu sei que este é o ano da salvação, eu sei que este é o ano do milagre, da porta aberta, mas diga principalmente: eu sei que este ano eu viverei o meu chamado como nunca vivi, eu sei que este ano eu serei usado como nunca vivi, eu sei que este ano tu me usará poderosamente, eu sei que este é o ano da minha vida florescer para a glória do teu nome. Espírito Santo, jorra neste lugar, Espírito Santo, enche este lugar, Espírito Santo. Vai celebrando, vai agradecendo, vai dizendo: eu te agradeço, Senhor. Vai dizendo para Deus aquilo que você quer dizer. Quando se materializar o milagre, antecipe este glória a Deus, antecipe este aleluia, antecipe este sorriso, antecipe este gozo na alma, antecipe esta alegria, antecipe esta felicidade, e comece a viver a sua vitória, e comece a experimentar o prazer e a glória desta vitória. Celebre, 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 celebre. Sacia, Senhor. Ele está aqui saciando, Ele está aqui, Ele está aqui saciando. Eu quero beber da tua fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Tu és a minha fonte. Diga para Ele: é em Ti que eu me sacio. Tu és a única fonte da minha vida. Você pode dizer isso para Ele. Eu não tenho outra fonte. Diga isso para Ele. Tu és o rio, Senhor. Levante as suas mãos aos céus e repita comigo: Senhor, a minha vida em 2023 está escrito pelas tuas mãos. Tudo aquilo que viverei já está sendo construído pelo Senhor. Operando o Senhor, ninguém impedirá. Operando o Senhor, nada dará errado. Eu sei que os teus pensamentos ao meu respeito são bons e me levarão ao fim que desejo. Só glorifique, só diga glória, só diga aleluia, só adoração, isso, só adoração, só adoração, só adoração, só adora, só adora, só adora. Recebe, Senhor, recebe, Senhor, recebe, recebe, recebe a adoração. Sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de água viva. Tu és, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Pai, eu concordo com toda a celebração, com todo o louvor, com toda a adoração que foi feito aqui nesta tarde. E te peço, recebe no trono da tua glória, Pai.
E queremos, assim como na semelhança desta mulher, Pai, jorrar, Senhor, destas vitórias para outras pessoas, Senhor. Queremos, Senhor, a semelhança dessa mulher, encontrar o nosso propósito e viver o nosso propósito em 2023. Queremos a semelhança desta mulher também, Senhor, falar para outras pessoas quem Tu és, Pai. Por isso eu te peço esta unção aqui nesta tarde, esta ousadia aqui nesta tarde, esse revestimento aqui nesta tarde, este desejo aqui nesta tarde, Senhor, esta fome aqui nesta tarde, esta sede aqui nesta tarde, Senhor. Sacia esta fome, Senhor, que este seja um ano de conquistas no reino espiritual, como nunca vivemos, para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus clamamos, em nome de Jesus celebramos, em nome de Jesus agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas, mistura com adoração, uma salva de palmas bem forte. É para Jesus, é para Jesus, é para Jesus, é para Jesus, 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 Filho de Davi, maravilhoso. Ele está na casa, aleluia. A fonte está aqui. Beba desta água, aleluia. Se alimente desta água, se encha desta água, viva por esta água, aleluia. Está aqui o que você precisa. E o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo reina e habita em cada coração. Quem concorda e acredita, fala o quê? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Cumprimente seu irmão, diga para ele: beba dessa fonte, beba mais, jorra dessa fonte. Se quiser jorrar para alguém, abençoar alguém, jorra aí mesmo. Fala: receba em nome de Jesus, seja abençoado em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Oh, aleluia. E o Senhor sacia minha sede, lava o meu